Bem-vindos então novamente aos vídeos sobre C# e ADO.NET. Estamos aqui a fazer então a nossa classe, a construir a nossa classe, é o que nos vai ocupar durante os próximos vídeos. Quero também fazer aqui uma ressalva, a partir do momento em que esta classe estiver mais ou menos concluída, nós iremos dar uma vista de olhos muito mais pormenorizada sobre o objeto DataGridView, okay? Que é o objeto por excelência para a apresentação de dados das nossas bases de dados, por exemplo. Mas, por enquanto, durante estes próximos vídeos, iremos estar aqui ocupados na criação desta classe, que eu depois terei a oportunidade de disponibilizar através do site que suporta a exibição destas listas de vídeos, ok? Ora, poderíamos fazer aqui implementações de métodos de diversas formas. Eu vou utilizar uma forma particularmente que eu acho mais interessante, que é utilizando blocos try catch. Isto para quê? Para que, se acontecer algum erro nas nossas queries, por exemplo, eu possa saber qual é o erro que está a acontecer, okay? E impedir que o programa tenha um crash. E nós vamos ficar habituados a esse tipo de funcionalidade. A primeira query que eu vou criar aqui, ou melhor, o primeiro método, é um método que vai retornar uma data table, ok? É muito vulgar, é das operações mais vulgares em aplicações que fazem gestão de bases de dados, termos instruções do tipo select, qualquer coisa, a partir de uma tabela. Okay? E normalmente os resultados são colocados dentro de uma data table ou de um dataset, mas neste caso vamos aproveitar aqui uma data table, ok? E a data table para nós podermos então criar um método específico para retornar valores a partir de uma tabela. Ora, então vamos colocar aqui public, neste caso data table, e atenção que o data table só vai poder ser utilizado aqui como valor de retorno se nós não nos esquecermos de colocar aqui o using system.data, okay? Daí termos colocado aqui estes dois valores, este aqui obviamente para termos acesso a este tipo de classes, e o data para termos acesso ao data table e ao dataset, etc. Então, public data table, e agora vou colocar aqui assim com maiúsculas e executar um reader. Okay? Executar reader. E vou passar como argumento o comando, isto é, a query que eu quero executar. Então, string str comando, okay? String comando, ok. Ora, este erro que está aqui a aparecer é simplesmente pelo facto de eu ainda não estar a retornar nenhuma data table. Então, vamos aqui começar a criar a implementação. Neste caso, eu vou colocar aqui um comentário, retorna uma data table com resultados de uma query, ok? Uma query, seja entendido, é uma declaração de SQL que eu vou passar aqui através do str comando para ser executada aqui e retornar então os dados através desta data table. O que é que eu vou começar por fazer? Vou colocar aqui um SQL, ou melhor, eu tenho o data adapter já criado, então vou colocar adaptador é igual a new SQL Data Adapter, okay? E vou passar como parâmetros o str comando e a minha str connection, okay? E tenho o meu adaptador pronto a ser executado. Vou criar aqui a minha data table, dados, é igual a new data table, okay? E agora vamos então criar aqui a estrutura try catch. Ora, eu posso fazer simplesmente da seguinte forma, try. E como o try tem associado a si um code snippet, eu vou agora a seguir ao try pressionar aqui a tecla tab uma vez, ok? E é criada toda a estrutura. Ora, nesta estrutura o que eu vou adicionar é simplesmente o seguinte, vou colocar aqui um x, que é de exceção, ok? Posso lhe dar outro nome qualquer, mas eu prefiro o x. E agora o que eu vou fazer aqui, vou colocar aqui um comentário, ok? Vou colocar aqui assim um espaço e vou dizer o seguinte, executa a query, ok, vale, assim vale, ok. Vamos então fazer o seguinte, vamos tirar daqui este through e vamos fazer aqui mais uma importação, que neste caso será o using system.windows.forms, para podermos ter acesso direto a uma classe que é a classe da message box, ok? E nós vamos colocar aqui uma message box, no caso de acontecer um erro, message box.show error, dois pontos e depois a mensagem. Como é que nós vamos buscar a mensagem? Vamos buscá-la aqui esta variável da exceção.
Então vamos colocar ex.message. Ups, aqui qualquer coisa que não está bem. Ok. Mais. Aqui assim, ok. Agora sim, ex.message. Okay. Posso inclusive colocar aqui ainda erro. Neste caso, messageboxbuttons.ok e o messageboxicon.error. Okay? E portanto, esta caixa de mensagem só será apresentada no caso de existir um erro, por exemplo, no meu comando. Okay? Basta a minha string command ter um erro de construção ou de sintaxe para automaticamente o código que eu agora vou colocar aqui dentro do try gerar um erro e, portanto, gerar aqui o aparecimento desta mensagem. Ora, o que é que eu vou aqui simplesmente fazer? Uma coisa muito simples. Adaptador.fill dados. Ok? E falta apenas, para terminar aqui este meu método, falta apenas criar o seguinte. Vou colocar aqui um separador que vai retornar os dados. Então, neste caso, eu vou primeiro despojar-me do adaptador. Okay? Então, adaptador.dispose fecha qualquer ligação, fecha o adaptador não é mais necessário, e depois vou fazer return dados. Okay? E, portanto, temos aqui, reparem, o erro desapareceu, temos aqui o nosso primeiro método, que é o executeReader criado. Ora, vamos aqui fazer uma pequena experiência para ver se nós conseguimos ligar à nossa base de dados. Vamos aqui abrir o executar e vamos fazer o seguinte. Ora, aqui no nosso main já temos aqui os valores da nossa base de dados, portanto, à partida tudo estará pronto a funcionar. Eu vou criar aqui o seguinte. CL gestor BD gestor é igual a new CL gestor BD. E reparem que ele pede-me para eu definir uma base de dados, mas se eu não definir nenhuma, ele vai assumir aquela que está no main. Depois só tenho que fazer o seguinte, data table, dados, é igual a gestor.executeReader. Cá está o executeReader, vai-me devolver uma data table. Cá está a data table. E o executeReader, ou EXEReader, o que é que ele me vai pedir? Uma string de comando. Então eu vou fazer simplesmente o seguinte, select asterisco from sócios. Okay? Eu sei que tenho sócios com várias colunas, ok? E cá está. E o que é que eu vou fazer aqui só para ver se isto está a funcionar? Vou associar à grelha .dataSource é igual a dados. Isto para verificar se vêm ou não vêm dados aqui para a minha form, okay? Aqui para a minha grelha, ver se vêm ou não vêm dados da minha base de dados. É evidente que se existir um erro, ele vai já apresentá-lo. Vamos aqui executar, ok? Executar e cá estão os nossos dados todos automaticamente, ok? Não houve necessidade de eu estar aqui no comando executar a importar fosse o que fosse de SQL, nada do género. Apenas me limitei a fazer uma instanciação da minha classe gestor e a utilizar um dos métodos que me ajuda a retornar então uma data table, ok? E nesta circunstância então temos aqui a certeza absoluta que a nossa base de dados está a funcionar bem, ou a nossa ligação está a funcionar bem, porque os dados foram retornados com sucesso. E, portanto, reparem como rapidamente tudo isto se apresenta aqui na nossa Data Grid View. Ora, vamos aqui fazer uma pequena experiência para ver se aqui o try catch está a funcionar corretamente. Vamos imaginar que nós fazemos aqui um select asterisco from homens. Ora, nós sabemos que esta base de dados, ou que esta tabela não existe na nossa base de dados clube. Então vamos verificar o que é que acontece, vamos executar e, pumba, erro. Nome de objeto homens inválido, ok? E portanto temos aqui uma mensagem que resulta do erro gerado aqui na classe CL gestor BD, okay? Que é apresentada aqui com esta mensagem. Nós poderíamos completar aqui com o número do erro, etc., mas não é necessário. Temos aqui a mensagem mais que suficiente para sabermos que há aqui um erro na nossa string de SQL, okay? Neste caso com o objeto homens. E, portanto, temos aqui tudo isto a funcionar como nós pretendemos. Okay? Nós podemos, inclusive, aqui ainda adicionar adaptador.dispose
para que nós deitemos fora então o nosso adaptador, mesmo que haja aqui uma exceção, apesar de que não é necessário, porque temos aqui o dispose logo imediatamente a seguir, mas fica então aqui este resultado do nosso método. Vamos então executá-lo outra vez, cá está o erro, ok, e vejam como nada é retornado para a minha aplicação.